Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, está no ar mais um ArrudaCast e hoje eu recebo aqui na nossa grande mesa meu grande amigo Marcelo Germano. Tamo junto, de livre espontânea pressão, te intimei lá no clube, né, falei, e aí, né? Vai me convidar ou não vai? Gente, deixa eu apresentar esse cara que eu vou apresentar, na verdade, ao longo de todo o podcast. Eu vou falar um pouquinho da história dele, um pouquinho de cada parte da história dele. O Marcelo Germano, eu acho que foi a pessoa, tirando a Gabi, que eu mais viajei na vida. Depois a gente vai falar um pouco... Ó, Gabi, ó, concorrência aí. Por onde a gente já passou, a gente já dormiu junto, isso, no mesmo quarto de hotel. Já aguentou os roncos. Mas o Marcelo Germano, ele é o idealizador do projeto Passarela, que é o maior evento de talentos, não é da minha cidade, não é do meu estado, não é do Brasil, é do mundo, senhoras e senhores. Seja bem-vindo, Marcelo Germano. É do Brasil, Zil. Eu falo do mundo que é do Brasil, a gente tem que... Né, é o maior encontro do mundo, mas é uma empresa brasileira, isso que é legal. Marcelo, como que surgiu essa ideia aí de projeto Passarela, que na verdade... na passarela onde não sobe só modelo, né? Sobe ator, sobe atriz, e depois você desconstruiu isso, tirou a passarela e começou a falar de 1000 profissões que existem no mundo artístico. Como que surgiu toda essa ideia aí do projeto? Eu era professor na área de modelo, dava aula de passarela, e as pessoas me procuravam para levar modelos para São Paulo. Daí um caça-talentos falou o seguinte: Marcelo, eu gosto do teu trabalho, eu quero começar a levar teus talentos para São Paulo. Falei, pô, legal. E aí nós fornecemos aí, né, essa matéria-prima, que é os talentos, e eu percebi que muita gente achava muito caro ir para São Paulo de ônibus e tal. Eu falei, pô, deixa eu criar um encontro regional, possibilitar isso. E esse cara ficou muito chateado, né? Falou, não, tá tirando meu espaço. Esse cara, como um encontro regional, né? Vai tirar minhas viagens aí desses talentos. E aí o cara falou, não, então vamos fazer junto esse evento, né? Você vai virar meu concorrente. Falei, tá bom, então vamos fazer junto. E isso era em qual cidade? Isso era em Guarapuava. Isso nós estamos falando em 2004. E aí nós criamos o nome, na verdade foi ele que criou o nome, né? Projeto Passarela, foi esse concorrente. E esse concorrente e tal, na verdade um amigo naquela época foi lá, e essa coisa de fazer junto, eu trabalhei 98%, ele trabalhou 2%, né? E aí eu falei assim, foi um primeiro evento, foi em Guarapuava, deu 200 talentos, deu 60 mil de prejuízo, né? Foi o primeiro evento. Já começou com prejuízo. Então, senhoras e senhores já sabem, tá? Esse negócio de imaginar que todo negócio dá lucro na primeira vez, não é assim não. Deu prejuízo, mas o propósito era maior. Eu queria saber se esse negócio de fazer um evento regional com produtores, diretores, né? Naquela época eu convidei agências, eu convidei 25 agências e só vieram 5, porque não conhecia o evento. Eles imaginaram assim, quem é esse doido que quer fazer um evento em Guarapuava chamando agências de São Paulo? Era o processo inverso, né? Uhum. Como isso? É uma coisa meio visionária, né? Porque nessa época a internet não estava nesse movimento que está hoje. Tinha só o Orkut. Então era só Rio-São Paulo. Só, a única forma era entrar num ônibus, ir para São Paulo, tentar ser visto. E um processo meio esquisito, né? Receber um sim ou não. Eu falei, pô, vamos fazer uma coisa mais legal. Fazer um evento regional, uma forma dessa galera ser vista, ter palestras. E foi o que aconteceu. Fizemos 3 dias o evento. Mas aí esse cara fez o financeiro do evento, esculhambou o financeiro, planilha errada. Enfim, minha ex-mulher na época falou o seguinte, Marcelo, você faz o seguinte, você tem muito mais talento que isso, tá? Dá um chute no bumbum desse cara e segue sozinho. Uhum. Segue sozinho, você tem know-how, você tem conhecimento, você é empreendedor. E a partir de 2005, eu comecei a fazer sozinho o projeto Passarela, né? E abandonamos a parceria. E aí você começou como regional, primeiro regional. Sempre regional, daí fizemos Guarapuava, depois fizemos Joinville aí, que apareceu Larissa Manoela. Olha só, conta pra gente, já vamos começar o nosso podcast. Sim, senhoras e senhores, Larissa Manoela, que você vê hoje na telinha do cinema, hoje muito na Netflix, que você vê na televisão, nos palcos, começou com o Marcelo Germano. Ela tinha quantos aninhos, Marcelo? 4 anos. Sem dentinho, né? Que é 4 anos daquela idade, né? Vai cair nos dentinhos assim. Apareceu, quero ser atriz. E como que você encontrou ela? Então, ela estava no supermercado e a minha equipe entregou um folheto, um folder, né? Para ela, da seletiva do projeto, convidando para ela comparecer no hotel, onde nós íamos apresentar o projeto. E ela convenceu, foi ela que convenceu os pais, não foram os pais que convenceram ela. Ela convenceu os pais. Você vê o poder de uma criança, né? Pois é. E ela que convenceu os pais aí no hotel para assistir a palestra do tio Marcelo. E lá os pais, né?
como a maioria dos pais, o que eu tô fazendo aqui, né? Bravos, né? E No primeiro momento eles não concordavam, né? Imagina. Eu conheci o Gilberto, que é o pai dela, e ele falou que no primeiro momento ele não concordou com aquela história. Não, o Gilberto tem aquele discurso assim, eu acho que era cartas marcadas, acho que tinha que ser tudo meio amigo de diretor, parente de alguém para dar certo, e todo desconfiado, e a Silvana, né, toda cética no processo, então a Larissa que era visionária. E aí a coisa começou a acontecer, dali nós nos conhecemos, ela participou de um concurso regional em Guarapuava, que era um concurso de uma rádio que organizava, ela ganhou esse concurso, então ela não pagou o encontro de talentos, ela ganhou uma bolsa por mérito, por ela ter ganho esse concurso da rádio. E ela foi para Joinville, e lá em Joinville tinha várias agências, e era uma coisa muito doida, naquela época nós não tínhamos condições de fazer aqueles cenários lindos, maravilhosos. Eu me lembro da risada aqui, que os cenários eram feitos de ráfia, né, aquela juta, tudo esquisito, a gente fala, não era nada com estruturas de vidro e estruturas de stand, LED, nada. Era projeção mapeada. Não, era os tecidinhos ali pendurados, parecia um varal, e cada agência ficava, era o salão, era na Expoville, e era dividido, né, tudo por essas ráfias, essas estruturas. E aí se tinha lá 20 agências, eram 20 salas. Daí os modelos tinham que passavam de sala por sala para serem vistos pelas agências. E muitas vezes você acabou ajudando ela a ir para São Paulo para fazer testes. Porque como que foi nesse processo aí que hoje é muito comum na internet as pessoas compararem os bastidores dela com o palco de outra pessoa, né? Então eu tô aqui na internet, eu tô vendo, poxa, minha vida é sofrida de fulano de tal, é uma alegria a vida da outra pessoa. Eu costumo dizer que o nosso maior problema hoje, tem muita gente sofrendo de ansiedade, muita gente com tristeza profunda, não vou nem falar depressão, porque compara, essa é a palavra, compara os bastidores que ela está vivendo ali, a coxia que ela está vivendo, que é por trás do palco, com o palco de outra pessoa bem-sucedida, porque a pessoa não mostra muito isso, né? E você viveu exatamente ali, nos bastidores, você trabalhou nos bastidores. Não foi moleza para ela chegar lá, não é? Não, porque várias agências curtiram ela, o que é normal. Ela foi selecionada por quase todas as agências, o que é normal também, porque se uma agência gosta, a outra gosta, né? E ela começou a ser chamada para testes. E não era um teste. Tinha mês que eram 4 testes, 5 testes. E a Larissa sempre foi danada, né? Esperta, fenômeno, né? Porque com 4 anos ela decorava um texto como uma menina de 10. Então uma menina de 10, você colocava do lado, ela decorava muito mais rápido que uma menina de 10 anos. Então a Larissa tinha esse dom, que nós chamamos de dom, mas se não houver dedicação não adianta. Então ela tinha o dom, mas ela tinha a dedicação. Então se você pedisse, me ensaia esse texto com sotaque carioca, ela ensaiava o texto com sotaque carioca, né? Porque aumentava as chances dela ser aprovada no teste, porque a maior parte, naquela época, era chamada quem morava no Rio de Janeiro, etc, etc. E ela já se adaptava. Já se adaptava. E muitas vezes, como é um teste atrás do outro, não tinha condições financeiras. E eu tive sempre essa mania de ajudar muito mais o outro do que a mim mesmo. Então, às vezes a empresa tinha dinheiro para nada. Daí era o Gilberto, Silvana, Marcelo, estão precisando de ajuda, vamos lá. E aquela coisa do acreditar, né? O que é o doido que vai acreditar numa criança de 4 anos? Eu falo, tem que ser doido, né? Tem que ser visionário. Porque é muito mais fácil você acreditar numa pessoa que já tem know-how, né, num talento. Alguém que chega hoje, por exemplo, quer investir nela hoje, já viu o histórico dela, já sabe da qualidade, é muito mais fácil. Agora, pegar uma menina visionária lá com 4 aninhos que sonha em ser atriz e falar, deixa comigo que eu invisto, tem que ser muito doido, né? Então juntou um doido, mais os pais doidos, mais uma menina sonhadora, e foi. Daí começou os testes. Só que eu falo que a vida vai dando sinais, né? Daí, como eram muitos testes, chegou o momento da Silvana falar o seguinte, vou morar em São Paulo. Né? O que você acha? Né? E eu dei opinião, vai com tudo, vai morar em São Paulo. Só que como a Silvana era professora municipal, primeiro foi o Gilberto. Então é o contrário, normalmente ia a mãe, né? Mas foi o Gilberto. Então quem fazia pranchinha na Larissa, quem escovava a Larissa, quem maquiava a Larissa, quem ajudou a Larissa, que levava para o colégio em São Paulo era o Gilberto. E a Larissa morou perto da Cracolândia, num hostel em São Paulo, que aí você está falando dos bastidores.
Então a Larissa ralou um monte, não teve nada de hotel 4 estrelas, 5 estrelas, um apartamento maravilhoso. A Larissa morou num hostel durante muito tempo, perto da Cracolândia, em São Paulo. Muita gente fala assim, fulano conseguiu chegar onde chegou na carreira por sorte, não é? Quantas pessoas que eu vejo que tiveram a mesma oportunidade que ela, tiveram o mesmo acesso que você, a você que ela teve, mas não chegaram lá. Uma das palavras que você usa bastante nos bastidores aí, também nas suas palestras, é atitude. A Larissa, a gente pode dizer que é uma pessoa que sempre teve atitude por ela mesma, né? Sim, recebeu um monte de coisa e foi firme. Foi firme, né? Não parava. É imparável. Imparável. E eu vejo ali, e ali funcionou bem os 3, né? Porque a Larissa sempre que era a operacional do processo. A Silvana a razão. E o Gilberto o coração. Né? Mas o visionário, que também sempre teve boas ideias. Quem teve toda essa sacada toda de shows, de colocar a Larissa em palco, foi o Gilberto. Né? Que essa coisa do visionário falou, eu vejo minha filha nos palcos. Pois é, gente. E aí esse tempero deu tudo certo. Nós vamos chegando. O Marcelo começou lá atrás no regional. Aí em 2015, eu vou contar para vocês como que a gente se conheceu. Em 2015, a gente se encontrou. E eu tinha um programa de TV aqui no Paraná. E ele falou o seguinte, eu preciso que você vá até Curitiba apresentar o nosso evento. E também gravar. Não fui apresentar o evento, fui gravar um resumão de como seria o evento. Então a gente levou a nossa produtora aqui, a Ruda Produções. E eu falei, me explica um pouquinho do evento. Não sei se você lembra dessa história, mas você falou assim, faz o seguinte, vai até lá e veja com os seus próprios olhos como que é o evento. E a gente foi para Curitiba sem saber como que ia acontecer o evento e a gente aprendeu na prática. Então a gente teve que decupar o evento, que é entender cada detalhe dele e transformar esse evento num vídeo. Depois no final falou, você entendeu agora o que é o vídeo. Então a nossa missão foi explicar para o público o que era o Projeto Passarela, que até então nem a gente sabia o que era, e a gente aprendeu lá na prática. Eu tinha uma funcionária em Guarapuava, que ela ficou 3 anos trabalhando comigo, depois de 3 anos, aí ela era do financeiro, só depois ela entendeu o que era a empresa. Daí, agora eu entendi. 3 anos? Demorou 3 anos, agora eu entendi o que é a empresa, que ela foi no evento financeiro, ele fica lá enclausurado, né? Aí, por mais que nós explicássemos um monte de coisa, daí ela foi no evento. Agora eu entendi. Nossa, e aí eu fiquei impressionado, um absurdo. E naquele momento, eu conheci, você explicando do evento, você me disse que naquela época, em 2015, vocês já estavam indo para mais de 100 cidades do Brasil. Eu queria que você explicasse como que era esse trabalho, depois aumentou muito mais. Vocês chegaram aí para todos os estados, né? E como que era esse trabalho? Primeiro nas cidades, e depois nesse encontro, que é um encontro nacional de talentos, que acabou se tornando o maior encontro do mundo. Meu falecido pai falou o seguinte, filho, eu não vou te deixar dinheiro, mas vou te deixar uma profissão que você vai ter grandes experiências. Meu pai foi ator da Rede Globo e também era um cara que viajava muito. Eu vejo meu pai, nós viajávamos de Kombi, viajávamos com aquelas uma veraneio branca, ele botava a passarela em cima, né? E tinha uns cenários de espelho. Eu falei, cara, se batesse aquele carro, o espelho me decepava, né? Eu falei, era uma aventura andar com meu pai, né? Mas era coisa de circo mesmo. Então sempre eu vivi essa coisa de viagem. E eu comecei com 18 anos na caminhada, nos cursos já era isso. E quando começou o Projeto Passarela, também era seleções, porque nós vamos de cidade em cidade. Você faz a seletiva, você divulga. Naquela época não tinha rede social. Tá? Tinha o Orkut, mas não tinha essa facilidade de impulsionar. Tá? Então, como é que nós conseguimos chegar nas pessoas? Tinham que panfletar nas escolas. Isso quando não recebia bronca dos diretores da escola, né? Porque você tinha que panfletar nas escolas, chamando, convidando as pessoas. E era assim que acontecia. E as pessoas iam para seletiva, tá? Como acontece hoje, vão para seletivas presencial. Acontece que agora na primeira fase eu faço online, mas naquela época fazia presencial seletiva. Nós selecionávamos, fazíamos um treinamento com essas pessoas para que elas entendessem o que é o evento. E desse treinamento, aí nós selecionávamos para esse grande encontro. Porque para algumas não era o momento ainda, né, Marcelo? Pois é, então você fala o não, você diz assim, ó, muito legal, mas vamos estudar um pouquinho mais, vamos se preparar um pouquinho mais. E pode ter certeza que a grande maioria que não é aprovado é o emocional que bate. É o emocional.
Eu falo que é 80-20, né? 80% emocional e 20% operacional e técnico. Né? Então, você fala muito isso, né? Nos teus cursos, nas tuas mentorias. Então, é impressionante como os talentos. Às vezes o cara sabe tudo, né? A pessoa sabe tudo. Eu me recordo uma menina que tinha 10 anos de teatro. E aí fui apresentar e ela foi reprovada, não foi aprovada. E eu era emocional puro, ela não acreditava nela. Podia fazer mais 20 anos de teatro, que não adiantava. Enquanto ela não acreditasse nela, não ia ser aprovada. E olha que você está entrando num ponto super legal, já que você continua aí. Mas muitos profissionais... o cara é formado em jornalismo, o cara é formado em engenharia, o cara é formado em direito, em diferentes áreas. Ou então da classe artística. Me formei no teatro, fiz artes cênicas e vejo atores, atrizes na novela que sabem muito menos que eu, tem uma densidade dramática muito pior que a minha, eu faria muito melhor, mas eu tô aqui em casa, ele tá lá. E isso está diretamente ligado ao fator emocional. Tem uma frase que um autor diz que é o seguinte: 10% é o que acontece, 90% é o que você faz com o que acontece. Bravo. Não é? E às vezes a gente vai sair na rua, alguém vai fechar a gente no trânsito. Às vezes a gente vai entrar numa loja, alguém vai atender a gente mal. E às vezes a gente vai receber um telefonema, alguém vai gritar com a gente. Mas 10% é aquilo. Um autor chamado Stephen Covey, ele fala isso. Mas 90% é como eu vou lidar com aquilo. E talvez muitas pessoas tiveram oportunidades, mas pelo fato delas receberem um não, ou ainda não era aquele momento, elas se... Aí que entra a autossabotagem, né? Elas se autossabotaram. Não. Se você for de novo, você vai se frustrar. E para você não se frustrar de novo, a pessoa não tenta. Ela fica em casa, sentada, e às vezes até reclamando. Algumas não reclamam em voz alta, mas internamente elas reclamam. E a comunicação que mais funciona pra gente não é aquilo que sai da nossa boca, mas é aquilo que a gente fala com a gente mesmo, né? É o nosso diálogo interno. Então, é aquela pessoa que tá assistindo a TV e fala: eu poderia. Poxa, eu poderia estar aí fazendo um podcast, eu poderia estar apresentando um programa de TV. Mas eu quero te trazer um insight a partir disso que o Marcelo trouxe aqui pra gente hoje. Como tem sido o seu diálogo interno? O que você tem dito para você mesmo? Porque aquilo que você diz para você é como o seu corpo vai entender, é como a sua mente vai entender, e é como você vai processar tudo isso. Talvez se você esteja comunicando para você mesmo que você é um perdedor, talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora. Não é palestra motivacional, mas para ser um vencedor, a primeira comunicação que você tem que fazer para você mesmo é: eu posso, eu sou capaz, eu vou fazer. Mesmo que eu erre. O Marcelo acabou de falar, a Larissa recebeu vários nãos em testes, e olha onde ela está hoje. O não significa que você é incompetente, você deve abandonar aquilo. Significa que talvez para aquele momento você não tinha o perfil, talvez naquele momento você não fosse a pessoa ideal, mas não que você tenha que abandonar tudo. Marcelo. E continua recebendo ali na pandemia mesmo, era para estrear a novela, porque ela entrou na Globo ali no início da pandemia e teve que aguardar. O não também é um jogo de paciência. Né? Fala assim: não posso, não é o meu momento, mas agora ela vai entrar para a novela. E também é um não, e tem que saber lidar com isso, que são as frustrações que nós temos. Você já viu muito talento desistir depois de receber um não, assim? Vários, porque nós temos vários motivos. Nós desistimos muitas vezes porque nos comparamos com os outros, nós desistimos muitas vezes porque há uma pressão familiar. Né? Muitas vezes os pais colocam uma expectativa em cima do filho em relação ao filho. Isso eu não estou atendendo a expectativa na minha cabeça, aí por isso eu vou desistir. Muitas vezes é o contrário, eu não tenho apoio nenhum, né? Por isso eu vou desistindo. Eu vou desistindo porque eu desconheço isso, eu só amo, eu só gosto, né? Mas eu não estudo o que eu gosto, então eu vou no achismo, daí eu vou desistindo. Né? Eu vou desistindo porque eu não acredito em mim mesmo, e eu vou desistindo. Hoje uma menina mesmo fala assim: eu já participei de vários lives com vocês, mas eu nunca mandei um vídeo para a seletiva. Eu dei uma bronca nela, né? Uma bronca assim, que é aquela bronca de pai. De pai. Eu digo, entre feito e o perfeito faz. Né? Por que tem que ser? É que muita gente é muito perfeccionista. E o perfeccionismo, demais, ele estraga, atrapalha. Pelo menos nessa relação de quem está começando, estraga muito, porque você quer deixar tão perfeito. Eu quero meu vídeo perfeito da seletiva. Eu quero estar perfeito. E o erro faz parte do processo. Falei, manda, que é uma forma do teu cérebro entender que você está conseguindo avançar, mas manda. Falei para ela, manda esse negócio. Né? Olha só. Manda esse negócio. Isso é real, gente. O perfeccionismo esconde um medo, é o medo de errar.
As pessoas não querem errar e por isso elas buscam esse perfeccionismo. Aí tem que ser tudo perfeitinho. Se não tá perfeitinho, eu vou lá e não faço. E aí, voltando àquela história da pessoa que tá lá em casa assistindo alguém que é menos competente que ela, que não faz tão bem quanto ela, o que aquela pessoa teve, que talvez, ouça com amor, você não teve, foi a atitude. Ela saiu de onde ela estava, ela fala, eu vou do jeito que tá, como o Marcelo falou, eu vou com o que eu tenho na mão, eu vou com as ferramentas que eu tenho na mão, mas eu vou. E, Marcelo, o que me admira bastante no seu... Agora falando do seu trabalho, Marcelo Germano mesmo, não da sua empresa, mas é essa sua atitude de vamos fazer, vamos tirar do papel. Às vezes não dá nem tempo de pôr no papel a ideia, né? Conversamos, vamos botar em prática. E aí tem alguém da sua equipe que leva 3 anos para entender o processo. Por que isso acontece? Porque você é um cara fazedor. Você vai lá... É o executor, né? Que eu falo que é o mindset executor, né? E coloca em ação. No meio do processo, eu acho que se o Marcelo estivesse fazendo avião, ele ia colocando a asa ali durante o voo. Tá certo, não ia nem decolar, né? Mas já ia executar. Eu acho que, se eu for pensar bem, a nossa empresa, por exemplo, falando em Marcelo, levava umas pancadas agora na pandemia, né? Nós tínhamos 58 pessoas trabalhando conosco, hoje nós estamos em 10. Caramba, né? Nós estamos em 10. Então nos arrebentou. Tá? E eu digo que vai ser meu próximo livro. Eu perdi minha casa, né? Mas... Só um parênteses aqui. Quantos quilômetros você chegava a rodar por ano? Você chegou a contabilizar isso? Por ano? Bom, eu sei que eu já rodei na minha vida 2 milhões de quilômetros. 2 milhões de quilômetros. Já rodei, eu não consigo somado, nem imaginar 2 o que milhões. seria. Era uma média de 10 mil km mês. Caramba. Isso eu tô falando dirigindo, Rafa, não é nem avião. Era dirigindo, 10 mil km mês. Depois chegou um tempo que você estava com turma de avião nos 4 cantos do país ao mesmo tempo. Uma época que as seletivas, nós tínhamos lá quase 1.500 pessoas lá, 2.000 pessoas nas seletivas e quase 15 pessoas de avião, né? Para atender essa demanda. Então, olha só, gente, eu só estou fazendo os parênteses aqui na conversa do Marcelo. Então, ele saiu desse universo de ir para todas as capitais do Brasil, presencialmente. Às vezes a equipe dele, não dá tempo da gente aprofundar aqui, mas a equipe dele chegava aí 3 vezes para a mesma cidade 3 vezes, então passava de 300 cidades por ano. De repente vem a pandemia, aí você tem que reinventar o seu negócio que era presencial para o online. Aí teve o baque financeiro. Então, Marcelo, a tua casa foi? Chegou o baque, porque chega em março de 2020, eu com um evento com 3 mil talentos, Campinas, e você recebe a notícia que você não vai poder fazer. Você não vai poder fazer. E aí não tem, o local do evento não te devolve dinheiro. Tá? Não tem devolução, não tem. E os clientes, aí se você não se posiciona, eles vão querer devolução. E aí você tem que se posicionar, que é o que eu comento. Chega uma hora que a gente tem que encontrar a identidade. Tem vários momentos na nossa vida que a gente perde a nossa identidade. Justamente ou por comparatividade, ou por ficar olhando o outro. Né? E tem vários momentos que nessa pandemia eu perdi também um pouco a identidade. Eu falei, quem que é esse Marcelo? Né? Quem é esse Marcelo? Mas chegou uma hora de, não, esse Marcelo são os meus erros, as minhas porradas que eu já levei, as 10 pancadas que a minha empresa caiu, eu levantei. Então esse Marcelo tem que se encontrar de novo. Falei, vamos para cima. E aí eu fiz uma live, né, quando eu recebi essa notícia, falei, quero falar para vocês que não tem devolução, porque senão a minha empresa quebra, nós vamos devolver para 3 mil pessoas. A mesma coisa que devolver dinheiro para 3 mil pessoas no show. Falei, não. E aí você tem que pedir a sabedoria do alto, né? E eu falei, não. E tanto que vocês vão ganhar 2 eventos agora. Vocês vão ganhar um online, eu criei um evento online para substituir o presencial, ao que nós nunca tínhamos feito. Né? O pessoal até pergunta hoje, como é que vocês conseguem coordenar 1.000 talentos num evento online? Né? Fazer salas e avaliar e tudo, essa coisa toda, a gente consegue por tanto que nós erramos, porque é o nosso meio que a gente lida. E aí conseguimos fazer nesse ano aí 5 eventos online, né? Que foi uma forma de ainda segurar a bronca para que a gente voltasse para o presencial. Mas foi uma pancada, e nisso foi ficou uma decisão. Ou eu fechava a empresa, né? E ficava um pouco mais cômodo e esperava, ou você tem aquele propósito que diz a empresa é minha vida, né? Diz a casa é minha vida ou a empresa é minha vida? A empresa é minha vida, né? A empresa é minha vida.
Tá? A empresa é que me dá o meu sustento, é dali que eu sei onde vem meus rendimentos, e quando você aprende da onde você ganha, né, a tua renda, você não esquece da onde, ela vai voltar. Ela vai voltar. Né? E aí a gente não desistiu, falei, não vou desistir, não vou mandar minha equipe embora, eu preciso ficar pelo menos com essas pessoas. Aí segurei essas pessoas na pandemia, que eu precisava dessas pessoas, porque agora voltando à atividade, a gente precisa dessas pessoas. Né? E estão voltando, e o ano que vem vamos estar com esses, agora alguns foram para online, mas 1.700 talentos vão estar nesse grande evento e mais os novos, então vai ter um evento de 3.000 pessoas. Caramba. Marcelo, como é que você lida com o erro? Porque muita gente, muito empreendedor, muito empresário, muito profissional, fala o seguinte, não, os erros a gente não precisa dizer, a gente guarda, a gente resolve em casa, eu quero apagar o meu passado. E eu vejo que muitas vezes você fala de erros, você fala nas suas lives, você fala em cima do palco. Como é que você lida com eles? Eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte, não existe aprendizado no acerto. Quando a gente acerta logo de cara, significa que a gente só confirmou o que a gente já sabia. Então não há aprendizado. Eu acertei de primeira, eu só confirmei o que eu já tinha treinado antes. Mas se eu erro, aí eu tenho uma possibilidade de aprender, porque eu penso assim, poxa, por aqui eu não posso ir mais. Eu tenho que mudar alguma coisa na estratégia. Como é que você lida com erro, sendo que você fala com uma naturalidade tão grande sobre isso que amedronta outras pessoas, falar de medo? Eu acho que foram alguns tombos, né? Eu já levei até tombos maiores, que eu aprendi que se eu usasse máscara nesse momento, aí eu ia me arrebentar. Então talvez foi essa transparência, essa verdade que eu digo assim, olha, a situação está essa, com os meus clientes inclusive, que eu consegui trazer muitos para o lado. É claro que algum ou outro acaba não entendendo, mas a grande maioria você traz para o teu lado. Diz o seguinte, eu me conecto à tua dor. Eu entendo, a empatia, né? Eu entendo o que você está passando. Tá? Inclusive na época, não comentei aqui, mas nós tínhamos aberto uma agência de turismo com sócios, tá? Eu não queria muito, mas enfim, foi aberto. E aí houve 100 clientes que aderiram, passagens, um monte de coisa. Os sócios não conseguiram absorver essa coisa. E eu falei, isso vai estourar na minha empresa. E eu absorvi essa outra empresa, absorvi esses clientes. Falei, não, deixe comigo que eu vou devolver. Né? E estamos devolvendo aos poucos para não estourar na minha marca, no meu nome. Né? E essas pessoas eu falei, ó, aguenta que no prazo de 1 ano nós vamos estar devolvendo. E dei meu WhatsApp pessoal. Né? E falei, tô junto, mas ele sente, é nessa hora que, olha, perdi minha casa, a situação tá esta, estou voltando pro jogo, estou 2 anos parado, mas já passei por isso outras vezes, eu sei o que estou fazendo, tanto que a minha intenção é sanar vocês das situações, e estamos juntos. Né? E um ou outro não entende, mas o resto, 95% está no jogo. Né? Tá no jogo contigo. Então foi uma forma de eu estar lidando com isso, e para mim é super natural. Porque a gente vê tanto fake, né? Você vê na rede social, tanta inverdade, coisas que se diz. Esses dias eu vi um casal lá tão perfeito na rede social. Eu digo, cara, eu tô falhando em casa, não é possível. Tão perfeito, não é possível. Aí vi tudo maravilhoso, daqui a pouco o casal não tava junto, entendeu? E eu vi assim, eu tenho que parar de me sabotar e olhar assim, né? E começar, temos problema sim, todos os casais têm problema, todas as empresas têm problema, todo mundo tem problema, até tudo que a gente vê na rede social, todo mundo tem problema, a gente é normal. Então eu lido de forma natural com isso. Tá? Agora, o que não dá, né? Eu estou com 49, né? Eu acho que todo empresário que está me ouvindo, a galera que está me ouvindo, a gente não pode mais brincar que eu falo assim. O medo, eu tenho muito medo. Eu acho que eu comecei a ter mais medo. Eu não tinha quando eu tinha um filho. Agora eu tenho 3. Né? Então o medo ele aumenta, porque aumenta a responsabilidade. Não é só você sozinho. Então ele aumenta. Né? Mas eu acredito que quando a gente sabe o que está fazendo, o nosso negócio, tá? O que eu parei, eu só me arrebentei quando vem muita ideia. Isso nós temos que cuidar, vem muita ideia e que você vai perdendo a tua essência quando você vê que você está fazendo tantos negócios, tá? E às vezes não é o momento de você fazer esse outro negócio, né? Então eu acredito muito no arroz com feijão, que é assim, ó, quando a coisa está fedendo, que eu falo fedendo, a coisa está voltar para o jogo, que é o que eu estou fazendo, pelo menos a minha estratégia é essa. Que é o que eu sei fazer de melhor. Eu pergunto assim, o que eu sei fazer de melhor hoje? É pizza? Não é. Hoje eu sei loja? Não é. O que eu sei fazer de melhor? Eu faço hoje o maior encontro de talentos do mundo. Hoje eu construo histórias de sucesso. E é isso que eu tenho que fazer. Né? Perfeito. Olha só, eu quero que você anote isso, porque é aula aqui. O nosso podcast, ele é aula, mentoria.
E o Marcelo compartilhou uma informação muito valiosa. E essa pergunta que eu quero estender para você, o que você faz de melhor? Talvez você esteja na empresa errada, talvez você esteja na profissão errada. Tem muita gente vivendo uma profissão que o pai gostaria de ter vivido. Tem muita gente vivendo uma faculdade para dar de presente o certificado para o pai. Você sabe, Marcelo, teve uma vez, aqui é a nossa terceiro escritório, terceira empresa é aqui. No meu primeiro escritório era uma salinha, a empresa inteira era uma sala menor que esse estúdio. Aliás, é lindo isso aqui, eu adoro aqui. Primeiro que o estúdio tá lindo, mas eu adoro tudo isso aqui. Eu me sinto em casa aqui. Não é vontade? Isso aqui é casa de família, eu adoro. Que bom. E vou te contar, no nosso primeiro escritório era só escritório, não tinha estúdio. Era menor que esse estúdio aqui, 4 paredes. E eu me lembro que quando a gente foi entregar o escritório, eu tinha que entregar pintado, de branco. Só 4 paredes. Eu falei, eu não vou entregar, eu não vou pagar um pintor pra pintar 4 paredes. Ah, você acha? Isso aqui eu dou conta, deixa comigo. Deixa comigo. Branco ainda? Aí fui lá, porque eu sou daltônico, eu não enxergo cor direito, mas o branco eu enxergo. Essa informação eu conheço. Aí passei uma demão, mas não ficou branco. Não vamos pra segunda. Passei a segunda, parece que ficou pior que a terceira. Marcelo, deu umas 4 ou 5 demão, e aquilo que eu achei que eu faria em 1 hora, 2 horas no máximo, eu fiquei de 6 a 8 horas. Eu saí dali à noite e pergunto pra mim se ficou bom? Não ficou bom. Ficou uma porcaria. Ficou uma porcaria. Eu cheguei pro dono depois, falei, se tiver algum custo aí, depois você me fala. Ele falou, não, eu vi que você sofreu, mostrou até o calo na mão. E aí eu fui contar isso um dia para um pintor que foi pintar minha casa. Eu falei, cara, passei maus bocados tendo que pintar minha sala. Eu tive uma aula com esse pintor. Ele falou o seguinte, ele falou assim, eu acho que você tem que dedicar o seu tempo fazendo aquilo que você é bom. E aí você ganha dinheiro onde você é bom, aí você paga um pintor para fazer o que ele sabe fazer. Boa. E aí eu te pergunto, você que está aí na sua casa, eu nunca mais vou esquecer disso. Estou escrevendo o segundo livro, vai estar lá no segundo livro essa história. No que você é bom? O Marcelo, ele faz o maior encontro de talentos do mundo. Foi engraçado que de 2015 para cá, a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos e tive o privilégio de ir com ele para os Estados Unidos para a gente conhecer o até então maior encontro do mundo, que era nos Estados Unidos. Você que abriu as portas, né? Te pedi, foi essa missão. Falei, olha, te lembra? Eu preciso dessa missão, Rafael. Me ajuda no teu inglês, na tua comunicação, porque eu tenho o IMTA, que é um evento dos Estados Unidos, eu estou precisando, porque eu dei essa missão para algumas pessoas e essa missão não foi tão bem sucedida. E o Rafael foi lá e conseguiu, né, uma aproximação. E aí deu certo. Deu certo, foram para os Estados Unidos e lá firmou. Los Angeles, Nova York. E aí a gente chegou lá, na primeira vez o Marcelo não foi. E aí eu cheguei e falei, Marcelo, esse evento não é o maior do mundo, não. E aí, um tempo passou, os americanos vieram aqui para o Brasil conhecer o evento do Marcelo. Eles ficaram impressionados com mais de 15 mil pessoas naquele lugar, fora as seletivas que tinha. Onde eu quero chegar nisso aqui? Que o Marcelo, ele falou dos baixos aqui, ele trouxe os erros aqui no nosso podcast. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o Rafael traz alguém para falar dos erros aqui? Talvez você esteja dando atenção demais para errinhos pequenos que podem ser superados e está travando você de crescer. O Marcelo várias vezes saiu de panfletagens no 1 a 1 das escolas para eventos, os maiores eventos do mundo realizados aqui no Brasil. Então, Marcelo, diante desse comentário, eu quero dizer que eu te respeito muito por isso. E eu aprendi muito por isso. Né? Idem. Eu aprendi muito com isso, de verdade. Eu já até gravei vídeo, tem vídeo no meu canal falando isso, que teve uma vez que você me deu a missão de dirigir o evento para 15 mil pessoas e eu vejo o seguinte, quando eu tenho um probleminha para resolver, eu faço questão de me lembrar dos grandes desafios que a gente teve. E eu faço questão de me lembrar dessas experiências que você me ensinou, que você compartilhou comigo, para falar o seguinte, poxa vida, já superamos problemas tão maiores, eu não vou deixar esse probleminha me travar hoje. E qual que é o segredo, Marcelo? Essa é a pergunta. Qual que é o segredo para você nunca estagnar? Porque por mais que você compartilhe comigo alguns desafios que você tem, eu nunca te vi estagnado. Eu nunca te vi. Então, qual que é o segredo? Qual que é o teu driver em relação a isso?
Eu acho que é o propósito bem aliado, bem claro, né? Porque quando o propósito está bem claro, que eu falo para todos os meus talentos, porque todo mundo quer, eu quero abrir um canal, eu quero me ensinar no meu Instagram, eu não sou mestre em dar aula de influenciador, tá? Mas eu comento que antes de você abrir qualquer canal, antes de fazer qualquer coisa, que você saiba por que você faz o que você faz, né? Que é o que o Simon Sinek fala, né? Que é o círculo dourado. Por que você faz o que faz? Eu, por exemplo, eu construo histórias de sucesso das pessoas, tá? E não depende de fama, eu ajudo, né? É que nem uma menina me mandou ontem lá, a Letícia. Isso é construir história de sucesso. Ela fez a minha mentoria e falou assim: obrigado, Marcelo, eu agora estou acreditando mais em mim, né? Eu estou já trabalhando nos bastidores de uma rádio, eu estou trabalhando com a minha irmã. É isso, né? A Maria Hermeto, que foi lá para o evento, que sonhava em ser cantora, mas se descobriu em moda e ganhou uma bolsa para Milão. Isso é construir, né? Então, é esse propósito. Eu acho que estar claro isso. A Maju mesmo, que é a menina de síndrome de Down, que estava lá em Brasília, que foi, né? Você sabe que o evento de Brasília foi foda. Desculpa a palavra, mas foi foda, porque a espiritualidade lá estava muito forte. Eu acredito que eu estava muito preparado para o evento, tá? Eu acho que você tem que estar preparado, né? É aquela coisa, né? Eu acredito que você faz isso também antes dos tuas mentorias, mas a gente se preparar porque a gente se doa muito no evento. Uhum. E a mãe sentiu isso. Ela falou, tem algo diferente nesse cara neste evento, né? E a gente passou essa energia para aquelas pessoas. E essa mãe, Adriana, acreditou mais na filha, e essa menina foi embaixadora. Ela foi a primeira menina com Down a ir para São Paulo Fashion Week, e a primeira menina com Down a ir para Milão. Caramba. E hoje ela é embaixadora da L'Oréal, tá? E agora vai ser embaixadora de joias, e não vai lançar o livro dela. Imparável, não para. Então, eu acho que é esse propósito, porque a gente recebe, é aquela coisa que essa galera que está nos ouvindo hoje, eu recebo todo dia assim, alinhado. Eu acho que isso é uma picaretagem. E uma menina falou, isso não é golpe, né? Porque, claro, quantas agências, quantas pessoas sacaneiam, é evidente que quem não conhece o projeto, quem nos conhece, vai perguntar, isso é golpe? Mas se você está alinhado o emocional, a parte física, o espiritual, né? E o mental, né, que são essas 4 energias, né, trabalhando elas, você vai se blindando quanto a isso. Dizer assim, que nem uma menina, não é golpe. Eu falei, não é golpe, é só você pesquisar um pouquinho. Mas recomendo, se você achar que é golpe, não vá no evento. Você tem que ir no evento quando você confia. E aí, automaticamente, depois a menina, né, falou, tô dentro, Marcelo, eu confio em você. Né? Então, eu acho que essa galera não pode deixar que os haters se arrebentem. Porque quando a gente não tá bem, o propósito não tá claro, parece que alguém de fora fala alguma coisa. E eu acho que essa crença, essa coisa, né, que lá de trás a gente ouviu, parece que ela volta e nos arrebenta. Aí nos deixa no sofá de novo, e a gente quer ver série a semana toda, e já não quer fazer mais nada, né? Eu acho que... Se auto-sabota de novo. Quando... Eu nunca me esqueço, Rafa, quando uma colaboradora foi a Isis, ela falou assim, né? Porque ela não entendia, né? Porque assim, essas seleções, a galera pensa que cada seleção é 200 mil pessoas a toda. Tem seleção que não, tem evento, treinamento nas cidades que às vezes dá 50. Que mostra o que é a vida. Nem sempre nós vamos ter só êxito, né? Mas nesses 30 em 30, nos 50 em 50, dos 20 em 20, dos 80 em 80, cada cidade, na soma de tudo isso, que veio um grande evento. E aí ela foi no grande evento e falou, agora eu entendo por que eu faço o que eu faço. Quando chegou lá na frente. Mas talvez eu não pare porque a minha visão está lá. Eu estou vendo o resultado. Tem uma frase que você diz em relação a isso, sobre a visão? Como que é? Olhar além dos montes. Né? Olhar além do que as pessoas estão vendo. Né? Enxergar além. Então, eu me recordo, quando eu passei uma crise muito maior que a pandemia, que eu escrevi no meu livro, e foi em 2011, e eu me recordo que estava pancada. E aí eu e Simone, que é minha atual esposa, que nós já estamos, né, 14 anos juntos nessa batalha, e me lembro que era eu e ela, né, nas cidades, né, na batalha de novo. E me lembro que uma cidade tinha uma pessoa na seletiva, e na outra tinha 20, e na outra tinha 100, e na outra não dava ninguém. E no final, quando eu vi, me recordo, em 2013, a gente viu lá um evento, né, cheio de gente, 500 pessoas, e foi o recomeço de novo, né? E nós comentamos assim, né? E um está segurando a onda do outro, um orando pelo outro, né? Falamos assim, a gente sabe, né, a nossa identidade, a gente sabe aonde quer chegar, né?
Mas é um não desistir do outro, é um não desistir do outro. Por isso que essa coisa tem que estar a família muito integrada, sabe? E a gente, como empresário, tem uma vida muito solitária, né? Uma vida muito sozinha. Porque Mas tá cheio de gente em volta de você o tempo todo? Pois é, mas é fictício isso, né? Porque quando acaba, termina o evento, vai todo mundo embora e tá ali você. Você doou toda a tua energia quando tá você e você, tá? Então é muito importante que você não ande sozinho. Você tenha os teus mentores, né? Você tem o teu mentor, eu tenho meu mentor espiritual hoje, eu tenho meu mentor emocional que segura minhas pontas, né? Eu várias vezes que ficava na bolha, né? Que essa coisa de querer ficar na bolha, né? Durante o tempo que doía, né? E me deixa sozinho. Não dá para ficar na bolha, tem que sair da bolha, né? E hoje a minha esposa me conhece tão bem e falou, viu? Daí ela chega, ela deita do meu lado, ela sabe que eu tô na bolha, ela deita do meu lado, abre a Bíblia, começa a ler e ela consegue furar a bolha, né? E é legal. Então, se alguém que está nos ouvindo tem esse hábito de entrar na bolha, né? Eu acho que a maior dica que eu dou, que é complicado, a gente está empreendendo, a gente se doa, e a gente como homem, que é o provedor, né? A gente quer aguentar o tranco de tudo, mas a gente precisa mostrar essa vulnerabilidade, né? E grudar com a esposa junto ali do lado, né? Ou com a família, com quem você está. Mas, vamos junto nessa caminhada. É muito mais fácil sair dela. Você falou de espiritualidade. Você chocou muita gente quando você começou a trazer esses assuntos pro encontro, a falar de Deus num ambiente artístico. Parece que assim, ó, não se mistura as coisas. E aí o Marcelo Germano começa a trazer esse assunto, foi quando você trouxe até esse feedback positivo aí em relação a Brasília. Por que você sentiu que era importante naquele momento abrir o seu coração, falar daquilo que você acreditava, falar de Deus num ambiente artístico onde muitas pessoas até ali não acreditam em Deus? Foi um negócio muito doido. Eu tava num momento de oração com o Eli, Toizinho que já veio aqui, tá? Um beijo no Eli, tá? Faz tempo que eu não vejo. E aí algo me chamou no palco do Eli, né? Falou assim, vai e fala. E eu proclamei lá, falei assim, gente, eu lido com 300 mil pessoas ano, eu tô vendo que muita gente está sofrendo suicídio, tudo, e Deus está falando no meu coração que eu preciso fazer um encontro com Deus. Foi isso, né? Foi ali, do nada. Durante o evento? Durante uma oração do Eli na igreja dele, né? Eu subi no palco, né? E aí, essa era a minha missão. Quando eu percebi, olha o nome que Deus mandou fazer, o encontro com Deus. E quando eu vi, era o meu próprio encontro que eu já faço. Eu não precisava fazer um encontro religioso, tá? Eu tinha que agir exatamente, eu descobri que era isso, eu tinha que agir exatamente num ambiente artístico, onde muitas vezes essa coisa toda de casca, de aparência, de uma série de coisas, e é ali que eu tinha que mexer na ferida, tá? Onde a gente vê essas loucuras hoje, gente brigando nos reality, as atrocidades, um monte de coisa. Rafael, nós perdemos uma menina, a menina, eu conversando com ela, tudo, e não deu tempo de eu salvar ela. Claro que não era minha culpa, mas a menina me admirava, admirava assim o trabalho artístico, mas o suicídio dela não foi pela questão artística. O suicídio dela foi sempre que eu digo que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, né? E aí a menina de Brasília, né? Nós conversando e tal, e a mãe internando ela, tal, e era algo que faltava neurologicamente, alguma coisa que talvez o cérebro não produzia, né? Não sou psicólogo para falar sobre isso, mas a gente sabe que era uma deficiência neurológica de algumas coisas que, sabe, ela ficava depressiva. E aí ela se suicidou, né? E essa mãe, né, o nome dela é Maria Eduarda, a minha filha é Eduarda, né? Então foi muito forte, né? Uma outra menina a gente conseguiu resgatar, que era a Daiane, a menina, ela foi no evento e a gente conseguiu uma bolsa para ela de teatro musical, né? E hoje ela faz teatro musical, é uma menina que tentou suicídio com 9 anos de idade, e aí 9 anos, né? E hoje ela tá fazendo teatro musical, e a mãe é extremamente grata. Eu falo isso não por aplausos, para nada, eu só digo o seguinte, é missão. Então a gente trabalha com crianças, com jovens, com os adolescentes, com os adultos, e eu falo para a minha equipe, fiquem atentos, qualquer mensagem me acione, você vê alguém passando um perigo, me acione, porque a gente pode salvar uma vida, a gente pode salvar a vida com uma palavra, com uma atitude, não que a gente vai dar uma bolsa, vai dar isso, vai resolver, né? Mas a gente pode ficar alerta ao que está rolando, né?
Então, e aí, lá em Brasília, a gente conseguiu impactar ninguém imaginava que nós iríamos levar a Lagoinha para tocar lá. Ninguém imaginava. Quando eu vi, eram pessoas da área artística, o menino lá da School Model, né? Falava, glória a Deus, o cara falou, glória a Deus, né? E nós ia começar com, vamos honrar, né? Honrar o Pai Nosso, uma série de coisas, né? Legal. E interessante é que tem muita gente que vai à igreja, convive com pessoas que também, ou tem uma religião, e separam muito as coisas, né? E fala assim, não, lugar de falar de Deus é na igreja, no trabalho só falo de trabalho. E o que o Marcelo está compartilhando aqui, que você pode ser igreja, olha que interessante, você pode ser espiritual, espiritualizado, onde quer que você esteja, né? Eu acho que uma das principais críticas que pessoas que vão à igreja recebem é o seguinte, se você que vai na igreja faz as coisas tudo errado, então o que importa é você fazer as coisas certas no seu dia a dia. E essas pessoas não deixam de ter certa razão. Porque a gente tem que ser, se você se diz cristão, por exemplo, representante de Cristo, você tem que ser no seu trabalho, em frente às câmeras, nos bastidores, com alguém um garçom que te serve, quando você está servindo alguém, em todos os ambientes. Você acredita que essa geração que vem aí, porque essa geração com a tecnologia rompeu barreiras, né, Marcelo? A gente falou que anos atrás era só o eixo ali Rio-São Paulo, hoje rompeu barreiras. Você vê gente que escolheu o quarto da casa para fazer sua carreira nos 4 cantos do mundo. Você acha que com a tecnologia também as pessoas estão mais abertas a ouvirem, a falar de Deus e a falarem elas mesmas de Deus? Você vê isso de uma maneira diferente do que era antes ou não? Eu vejo todo mundo falar assim, nós estamos com uma geração perdida, uma geração difícil, uma geração não resiliente. Eu acho até pelo contrário, eu acho que é uma geração que enfrenta algo que nós não tínhamos, porque se nós tivéssemos o que eles têm que enfrentar hoje, eu não sei como nós lidaríamos. Eu acho que é uma geração forte, porque naquela época nós tínhamos que nos comparar com o quê? Nós comparávamos com os amigos da escola. Hoje essa galera tem que se comparar o tempo todo com rede social, com um monte de coisa, competitividade muito mais acirrada, hoje encarando uma pandemia, uma série de coisas, e essa galera tá aguentando o tranco, entendeu? Pais ansiosos, um monte de coisa. Então eu acredito que nós temos que aplaudir essa galera, eu acredito que é uma galera que vai levantar o nome de Cristo, sabe, o nome de Deus. Já tem uma geração muito forte, né? E tá vindo muitos projetos maravilhosos, é uma galera aí das startups, tá? Que tá vindo quanta coisa maravilhosa e revolucionando. Eu acredito muito nessa geração, né? O que precisa é nós como pais, né? Sermos bússola, sermos farol e estarmos apoiando essa galera. E nós não queremos que eles realizem os sonhos que nós queremos, perfeito, mas os sonhos deles, né? Por exemplo, nessa área artística do entretenimento são mais de 1000 profissões. É um ecossistema enorme. Então, nós olharmos tudo isso, tem muito a se fazer. O Brasil tem um mercado aberto para se ganhar dinheiro, para fazer muita coisa. E é uma geração que está pronta para isso. É uma geração da tecnologia e que vai revolucionar, já está revolucionando, né? E vai melhorar muito o entretenimento no Brasil, o streaming no Brasil. Você vê que essa mudança, todo mundo queria ir para Globo, SBT, Record, e agora mudou todo esse processo. Cada um é o seu canal, né? Legal. Então eu acredito que vão levantar nações aí. Marcelo, eu falo muito de perfil comportamental. Tem aquela pessoa que ela tem a visão do todo, ela é mais empreendedora, mas ela não se apega a detalhes, mas ela é ousada, destemida. Tem aquela outra que é comunicativa, gosta de falar, gosta de pôr para fora os seus pensamentos, seus sentimentos. Como é que é? Nós somos o quê? Quem nós somos? Influentes. Influente dominante? Os dois influentes e dominante. E eu falei dos dois aqui agora. O dominante é o ousado, o destemido, que pensa em projetos, que monta encontros. O influente é o que fala muito. Tem aquele outro que é já que você citou os nomes, tem aquele outro que é o estável, que gosta mais de ouvir, é mais paciente, mais cauteloso, mais calmo, que pondera mais. Simone. É um ótimo ouvinte, perfeito. Gabriela. A Gabriela não tem isso, não. Não? Não, ela não tem. A Gabriela tem o último, que é o conforme, que quer saber mais das regras, quer saber o porquê de tudo. Tudo é técnico. Exatamente. Você falou das 1000 profissões dentro da área artística. Muita gente fala assim, não, eu não vou para a área artística porque eu não sou comunicativa, eu não falo bem, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Nós não vamos entrar nesse assunto da timidez, que daria um podcast só desse assunto. Mas a gente não precisa de
a área artística não precisa de todos os perfis, porque cada um deles tem uma função dentro da área artística? Você vê dessa forma? Eu vejo. Você sabe que a pessoa fala, eu sou tímida, né? E eu não tenho espaço para mim. Eu falei, a timidez não é defeito, quando que foi? Né? Você tem que, justamente na área, na hora que você for atuar, realmente aí você vai fazer. E se não é o palco a tua parada, você vai atuar nos bastidores e quem sabe o teu silêncio, a tua calma, a tua tranquilidade, a tua forma técnica, a tua conformidade é que vai realmente fazer a diferença, porque se nós tivéssemos só executores, o que seria, né, desses bastidores, né, desses bastidores? Você lembra que nós falamos muito sobre método, né? O método MGT, hoje eu falo muito sobre ecossistema. Existe o ecossistema de negócio e tal, e eu falo sobre o ecossistema artístico. O ecossistema artístico eu falei que é o ecossistema vertical e o horizontal. E o ecossistema artístico eu comentei o seguinte, que esse talento, tá, de uma forma simplista, tudo que ele for agregar, né? Isso aí eu acho que vai para o próximo livro aí. Tudo que ele for agregar de conhecimento, vai fazer o curso com o Rafael de comunicação, vai fazer o curso de marketing, vai fazer o curso vai ser instrumentista, vai fazer vários cursos de tecnologia, 3D. Isso tudo vai para o ecossistema vertical, vem de cima, né? De inteligência emocional, né? Vai fazer um método, né? 12. 12, tá? COEX, né? Aí fez, tudo isso agregou, ele vai agregando. Quando ele vai agregando, ele vai tendo autoconhecimento, ele vai tendo autoridade. E com isso ele vai montar o horizontal. E o horizontal são os negócios que ele vai criando como artista para criar rentabilidade. Então o horizontal é através da autoridade que ele tem, ele vai criar negócio. Eu tenho autoridade hoje para criar um curso no Hotmart. Por quê? Porque eu executei tantas coisas no meu vertical que eu tenho essa autoridade da aula, né? Isso então, ok, vai me dar rentabilidade, é um produto escalável, né? Agora eu consigo montar um e-book, né? Agora eu consigo montar um show, agora eu consigo captar valores para produzir, né? Agora eu consigo produzir pessoas. Então eu falo que o talento, ele tem que parar de entrar nesse vitimismo, todos pelo menos na área artística, esperar assim, eu espero que alguém me descubra, eu espero que alguém faça, eu espero que aconteça, eu não espero nada. Eu falo, gente, 80% do que vocês farão, vocês vão para cima, tá? E os outros são mola propulsora. Só que o processo, pelo menos na minha área, é ao contrário. O que a galera quer? Eu quero primeiro entrar numa agência para depois ser chamado, mas você não vai ser chamado se você não tem habilidade. Então a primeira coisa que você tem é buscar habilidades, né, e conhecer o que eu amo para daí tomar decisões. E é por isso que a gente vê a galera, pelo menos na minha área, mas talvez isso a gente vai trazer para todas, porque o que eu não conheço, eu arrisco no que eu não conheço. Você imagina eu começar a arriscar agora numa pandemia em algo que eu desconheço, eu vou me arrebentar, né? Então, se eu conheço algo, eu vou trabalhar no que eu conheço, né? No que eu domino, e aí eu vou começar a melhorar a rentabilidade em cima disso, tá? Independente da minha personalidade, tá? E eu falo, Rafael, que eu perguntei esse dia de 300 mil pessoas que eu lido, eu fiz essa pergunta para a galera esses dias. Quantas pessoas vocês acham que me... E isso não depende de ser conforme, ser influente e tal. Eu perguntei, quantos vocês acham que pediram para fazer estágio, por exemplo, do maior encontro de talentos do mundo, ou pediram para fazer estágio da nossa empresa, ou pediram para fazer estágio em um dos nossos eventos regionais? Que isso é uma coisa óbvia, né? Você imagina que é óbvio isso para uma menina de 16 anos assim, porque ela sonha. Eu digo, eu quero estar perto de uma autoridade para aprender. Aí alguns falaram, Marcelo, se você lida com 300 mil pessoas ano, eu acredito que 50 mil devem ter solicitado para fazer estágio com você. Eu falei, nenhuma. Zero. Cara. Zero, Rafael. Né? O que demonstra que independe se a pessoa é tímida ou não, que é uma coisa lógica, né? Se eu quero ser comunicador, e eu não sei se acontece no teu caso, aqui nós vamos fazer o podcast, daqui a pouco eu não estou te ligando amanhã, né, fazer estágio aqui. Mas o estágio, assim, eu quero ficar uma semana ao lado, né, desses fenômenos que é a tua equipe. Pô, se eu quero ser um videomaker, se eu quero trabalhar com edição, eu quero ficar uma semana e não quero cobrar nada. Inclusive, eu quero pagar para ficar uma semana aqui na tua produtora. Você sabe que o M12 aqui, os nossos mentorandos, eles passam por uma mentoria que eles fazem, que é como estágio. Aí. E nos meus treinamentos, todo mundo que está no treinamento, trabalhando, eles fazem de doação. Olha aí. Porque eles estão aprendendo. Alguns até perguntaram, tem que pagar quanto para ser o teu staff? Aí. Já perguntaram isso. Porque é a cultura de você aprender ajudando. Olha.
porque a gente aprende muito mais ensinando, ajudando, fazendo, executando, praticando. Você sabe que eu vou fazer um programa ano que vem? Eu não posso. Será que eu falo? Olha aí! Vou fazer um curso ano que vem Olha aí. na NASA. Tô numa expectativa violenta. Olha só. Nós vamos mergulhar naqueles tanques que os astronautas mergulham. Que lá, massa. um negócio absurdo, lá em Houston. Que massa. E a gente fez uma reunião com o pessoal. Aí tinha uma senhorinha lá de 80 anos. Ela falou assim: eu sou voluntária aqui na NASA. Eu venho aqui toda semana ajudar as pessoas a conhecerem um pouquinho desse universo. Então, gerou a cultura de ajudar pessoas, não é? Isso que você está falando é primordial. Acho que você tem que anotar. Se você quer aprender alguma coisa na sua vida, em alguma área, você tem que estar perto de pessoas que já passaram ou estão passando aquilo que você um dia quer passar. Isso tem a ver com network, né, Marcelo? Isso é o verdadeiro network. E muita gente fala assim, eu tenho meio receio de fazer network porque eu não quero parecer interesseira. Não, você não deve ser interesseiro, você deve ser interessante. O que é o interessante? O interesseiro só quer tirar da outra pessoa. Mas o interessante, ele quer sim tirar, ele quer aprender, mas ele tem algo para dar. E aí eu te pergunto, o que você está disposto a oferecer para outra pessoa para que você seja interessante? Quando você souber essa resposta, você está com o driver instalado para você desenvolver networking, para você fazer um trabalho voluntário e aprender. Marcelo, tem tanto assunto que a gente poderia ficar aqui umas 3 horas. E que essa pessoa não fica com mas, né? Por exemplo, né? Que eu tenho um monte de gente que a gente vai dar um feedback, mas não tem que mas. Fica em silêncio e aprende. Olha, se eu tivesse ouvido esse conselho que você deu aqui, de ir atrás, muita gente fica esperando. Em 97 eu comecei a fazer teatro. Em 99 eu fiz a minha primeira peça profissional. Na minha primeira peça profissional veio um diretor de elenco da Globo e me chamou para ir para lá. E de todo mundo que ele viu, chamou uma pessoa só. Eu falei, nossa, da minha primeira vez, eu, molecão, fiquei com medo. E falei, não, já que na primeira vez veio, vai ser fácil. Outras vezes virão, eu vou esperar o momento certo. Eu disse não pro cara da Globo. Depois que eu fiquei sabendo que ele era um dos picas das galáxias. E a gente aprendeu naquele momento que a gente tinha que esperar o momento certo. Esperar. E quando eu comecei a conhecer pessoas como a Larissa Manoela, como os outros grandes artistas que você revelou, eu percebi que eles tinham algo em comum, que era essa atitude. Era esse direcionamento para frente. Não, eu não vou esperar acontecer. Eu vou fazer acontecer. E isso fez todo sentido. Quantos artistas que a gente vê aí que estão ainda sentados na plateia, esperando que alguém os chame, que o telefone toque, não é? E eles são chamados para aquele momento. E o jogo mudou. Criar um momento. Acho que esse é um grande aprendizado. E outra palavra que você traz aqui, que ela é de extrema importância, que o vitimista nunca prospera. Não tem ninguém que a gente conhece, que a gente admira, que a gente respeita, que é vitimista. O vitimista não prospera. Então, olha só, se hoje você tem sido esse murmurador, se hoje você tem olhado para você com pena de você, desse jeito você não vai crescer. Todas as pessoas que você admira, elas têm algo em comum. Nenhuma delas é vitimista. Elas não são vítimas das situações, das circunstâncias. Elas vão lá e ralam, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar de todo mundo falar o contrário. Ela continua firme naquilo que o Marcelo falou aqui, no propósito, na missão de vida. Marcelo, a gente está indo para a reta final. Eu vou fazer só o nosso joguinho do final aqui, para a gente encerrar. E é bem objetiva a resposta, tá? É o jogo dos 7 porquês. Já fez esse ou não? Não. É o jogo dos 7 porquês, mas você precisa ir cirúrgico ali na pontual, tá? Olha o desafio aí. Topa ou não? Vamos? Então vamos lá. Primeiro porquê, Marcelo? Por que você criou o Projeto Passarela? Objetivo. Para me aproximar do meu pai, porque meu pai trabalhava na área artística e eu queria estar próximo dele. Por que você queria estar próximo do seu pai? Por amor a ele e porque era o que eu sabia fazer na época também, né, dentro da área artística. E por que você sabia fazer isso na área artística? Porque desde os meus 5 anos, né, eu trabalhei, fiz coisas como modelo. Aos 16 anos me descobri nos bastidores e dei aula dos meus 18 aos 34 anos. Eu sabia que eu era autoridade nisso. Uau, e por que você era autoridade nisso? Porque eu fiquei anos e anos fazendo a mesma coisa e sabia fazer mais de 8 situações dentro da mesma história, dentro da mesma carreira. E por que você escolheu essa carreira? Para fazer a diferença na vida dos outros.
E por que você quer fazer a diferença na vida dos outros? Porque ao construir histórias de vida, eu agregando valor na vida dos outros, eu consigo ter sucesso na minha vida. Uau! E a última, o sétimo porquê? Por que você quer ter sucesso na tua vida? Porque tendo sucesso na minha vida, eu vou prosperar a minha família, a vida dos meus filhos e deixar aqui o meu legado. Uau! Então, Marcelo, ó, os 7 porquês, eu posso, analisando o seu joguinho dos 7 porquês, eu posso dizer o seguinte: você criou o Projeto Passarela por um motivo. Porque você quer deixar um legado nesse mundo. Oh! E você inspira pessoas que estão no status quo, que estão correndo na esteira, correm, não saem do lugar. Elas se cansam, gastam energia, mas quando elas voltam, elas estão no mesmo lugar. Você inspira essas pessoas a estourarem as suas bolhas e não apenas acordarem num dia para bater cartão e voltar àquela mesma bolha. Você inspira pessoas a entenderem qual que é o verdadeiro propósito de vida delas, qual que é a verdadeira missão de vida delas. E só deixa legado nesse mundo quem vive uma missão. Só deixa um legado nesse mundo quem não desiste no primeiro não. E o teu pai pode ter sido só uma desculpa. É. A tua profissão pode ter sido outra desculpa. Mas o que você quer deixar mesmo é legado. Então, por isso que é natural para você, qualquer pessoa que passa perto de você, independente da profissão que ela esteja exercendo, independente do cargo, independente do que ela ganha, independente de quantos seguidores que ela tem, porque você trata todo mundo de maneira igual, que você olha nos olhos, você entrega tudo que você tem, porque você não é uma pessoa escassa, porque você quer deixar o legado. E primeiro eu quero saber se isso faz sentido. Todo? Então, já que isso faz sentido, a última pergunta que eu quero fazer para você, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Se você, então, estivesse deixando esse legado aqui, de que forma que o Marcelo Germano queria ser lembrado? Pelos seus filhos, pelos seus colaboradores, pelos seus parceiros de trabalho, pelas pessoas que te ajudaram nesse processo, que estiveram com você, que ralaram na estrada, que usufruíram dos melhores momentos. Que legado que você gostaria de deixar? Eu acredito que era um cara que dava tudo de si, baseado na verdade, e que fazia diferença na vida do outro e que não se contentava em apenas passar conhecimento, mas que queria realmente construir histórias de sucesso na vida das pessoas e que esse era o combustível de vida do Marcelo Germano. Acho que é isso. Uau! Aê, Marcelo Germano, Muito Marcelão! bom. Obrigado, meu amigo. Cara, foi muito legal. Que bom que você veio. E logo vamos estar juntos aí, mostrando os bastidores do encontro, e eu estou feliz. E quero elogiar também você, né? Você é o executor pelas tuas mentorias, pelas tuas ousadias, pelos teus projetos. Pode ter certeza que a tua equipe aqui está contigo e segurou a onda nessa pandemia. Segurar a onda. Porque sabem aonde você quer chegar, né? Tamo e eles junto. têm a mesma visão. Parabéns, tamo junto aí. E Valeu? eu vou estar lá no teu podcast. Vamos lá, vamos sim. Marcelo Germano, senhoras e senhores, olha só, não deixe de seguir o Marcelo. O Marcelo lançou 2 livros. Vai ficar para um próximo podcast para a gente falar desses livros aqui e das outras histórias. O Marcelo está sempre convidado. Até a próxima. E quem será o convidado da semana que vem a gente vai saber nos próximos dias. Até lá. Abraço. Tchau.